Nessa videoaula nós veremos como é que se determina a distância entre um ponto e uma reta. Então vamos começar pela definição. Para isso então, nós denominamos de distância entre ponto e reta a menor distância que eu posso tomar de um ponto até uma reta. Então, dado um ponto e uma reta no plano cartesiano, nós podemos tomar infinitas distâncias entre esse ponto e essa reta. No entanto, o que a gente vai aprender a calcular aqui, o que a gente vai aprender a determinar, é a menor dentre essas infinitas distâncias. Bem, desse modo então, ilustrando aqui para a gente entender melhor, você tem uma reta no plano cartesiano e você tem um ponto de coordenadas x e y. O que nós vamos fazer? Nós vamos determinar a menor distância entre esse ponto e essa reta. A menor distância entre um ponto e uma reta no plano é aquela distância onde o ângulo formado pelo segmento de reta que liga o ponto até a intersecção com essa reta é um ângulo de 90 graus. Então, a menor distância, o segmento formado pela menor distância, sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a reta. É essa distância essa menor distância, que a gente vai aprender como é que se calcula. Bem, para isso então, vamos considerar um ponto P de coordenadas x e y. Observem que o x e o y são do ponto. E vamos considerar uma reta em sua equação geral. Uma reta na sua equação geral, ela é da forma ax mais by mais c igual a zero. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando eu tenho a equação geral de uma reta, quem multiplica o x é o a, quem multiplica o y é o coeficiente b, e o termo independente é o coeficiente c. Bem, então dado esse ponto e dada essa reta na sua forma geral, a gente pode calcular a distância, que eu vou chamar de d, entre este ponto e essa reta. Como é que eu vou calcular? A fórmula para você calcular a distância entre um ponto e uma reta é essa que a gente vê aí no slide. A distância vai ser o módulo de ax mais by mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Repetindo, a distância entre um ponto e uma reta é o módulo de ax mais by mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E aí vamos relembrar da minha definição. A, b e c são os coeficientes da equação geral da reta. Então a equação da reta tem que estar na forma geral. Se não tiver, você transforma na forma geral. X e y não são da reta. X e y são as coordenadas do ponto. Você aplica nessa fórmula e resolve. Trago aí um primeiro exemplo para a gente já poder ver uma aplicação, então, desse conteúdo, né? Eu quero determinar a distância do ponto P de coordenadas 2 e 3, a reta R, sendo que essa reta R ela tem a equação 3x menos y menos 17 igual a zero. Bem, o que a gente pode perceber a partir daqui? Se nós temos um ponto de coordenadas 2 e 3, então o x do ponto é 2 e o y do ponto é 3. Indo agora para a equação da reta, que já está na forma geral, como a gente necessita, eu tenho que o a, que é quem multiplica o x, é 3, o b, que é quem multiplica o y, é menos 1, e o c, que é o termo independente, é menos 17. Desse modo, então, a gente pega a fórmula distância igual ao módulo de ax mais by mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado e vamos substituir. Então vamos lá. No lugar do a eu coloco 3 vezes o x, que é 2, mais o b, que é menos 1, vezes o y, que é 3, mais o c, que ele vale menos 17. Tudo isso dentro do módulo. Sobre a raiz quadrada de a, que é 3 ao quadrado, mais o b, que é menos 1 ao quadrado. Vamos então resolver. Resolvendo 3 vezes 2 dá 6, mais com menos dá menos, 1 vezes 3 dá 3. Mais com menos dá menos, o 17. Então, dentro do módulo ficou 6 menos 3 menos 17. Sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, mais menos 1 ao quadrado, que é 1. Bem, vamos então agora calcular. Dentro do módulo, 6 menos 3 dá 3. 3 menos 17 dá menos 14. Então, nós temos o módulo de menos 14 sobre a raiz de 9 mais 1 é a raiz de 10. Daqui o que eu posso fazer? O módulo de menos 14 é 14
Então a distância ficou 14 sobre a raiz quadrada de 10. Vamos lembrar de que eu não utilizo raiz no denominador de uma fração. Como eu não utilizo raiz em denominador de fração, a gente vai ter que racionalizar esse denominador. E como é que racionaliza um denominador quando eu tenho uma raiz quadrada? É só multiplicar numerador e denominador pela raiz que está no denominador. Então, no nosso caso, eu vou multiplicar o 14 e a raiz de 10 pela raiz de 10. Vai ficar da seguinte maneira. 14 vezes a raiz de 10 dá 14 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100, que é 10. Então, a distância é 14 raiz de 10 sobre 10. Simplifica o 14 e o 10 por 2. Então, nós temos que a distância vai ficar 7 raiz de 10 sobre 5. Desse modo, então, a distância do ponto P até a reta dada, ela vale 7 raiz de 10 sobre 5. E aí, claro, é interessante, é melhor você deixar o 10 dentro da raiz. O segundo exemplo. Qual a distância entre o ponto P de coordenadas 1 e 2 e a reta 3x mais 4y mais 4 igual a 0? Do mesmo jeito da questão anterior, do exemplo anterior, se nós temos o ponto 1 e 2, então nós temos que o x é 1 e o y é 2. Na equação da reta, que já está na forma geral, nós temos que o a é 3, que é quem multiplica o x, o b é 4, que é quem multiplica o y, e o termo independente, que é o c, também é 4. Então eu vou pegar a fórmula da distância entre ponto e reta. A distância é o módulo de ax mais by mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E nós vamos então substituindo. A distância vai ficar o módulo de, no lugar do a eu coloco 3 vezes o x, que é 1. Mais, no lugar do b eu coloco 4 vezes o y, que é 2. Mais o c, que é 4. Tudo dentro do módulo. Sobre a raiz quadrada de o a é 3 ao quadrado, mais o b é 4 ao quadrado. Bem, vamos então resolver. 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 2 dá 8. Então, no módulo vai ficar 3 mais 8 mais 4. Sobre a raiz de 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, 16. Dentro do módulo, eu tenho que 3 mais 8 dá 11, 11 mais 4 dá 15. Então, nós temos um módulo de 15. Sobre a raiz de 25, que é o valor que eu obtenho quando eu somar 9 mais 16. O módulo de 15 é 15, a raiz de 25 é 5. Então, a distância é 15 dividido para 5, que dá 3. Ou seja, a distância entre o ponto P e a reta dada vale 3 nesse segundo exemplo. O terceiro exemplo. Qual o valor de K para que a distância do ponto P de coordenadas 0 e 1 até a reta 12x mais 16y mais K igual a 0 seja 4,5? Então percebam que nesse terceiro exemplo nós já temos a distância vale 4,5 e eu quero saber qual é o valor do K para que essa distância do ponto P até essa reta tenha esse valor. Bem, observe que o K, na verdade, é o termo independente, é o termo C, na verdade, da equação geral dessa reta. Identificando os valores. Se nós temos o ponto de coordenadas 0 e 1, então o x é 0, o y é 1. Se nós temos a reta 12x mais 16y mais k igual a 0, então você vai ter que o termo A é 12, o termo B é 16 e o termo C é o k. Além disso, como a distância entre esse ponto e essa reta é 4,5, então nós temos que o D é 4,5. Daí então, pega a fórmula da distância entre ponto e reta. A distância é o módulo de ax mais by mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado e vamos substituir. No lugar da distância eu coloco 4,5, isso é igual ao módulo de, no lugar do a eu coloco 12 vezes o x, que é 0, mais o b, que é 16, vezes o y, que é 1, mais o c, que é exatamente o k que eu quero descobrir o valor. Sobre a raiz quadrada de 12 ao quadrado, que é o valor de a ao quadrado, mais b ao quadrado, que seria 16 ao quadrado. Resolvendo o que está dentro do módulo e o que está dentro da raiz, eu repito 4,5 igual, 12 vezes 0 dá 0, mais 16 vezes 1 dá 16, mais k repete. Sobre a raiz quadrada de
12 ao quadrado é 144, mais 16 ao quadrado, 256. Bem, somando o que está dentro do módulo, 0 mais 16 dá 16. Então, repito, 4,5 é igual ao módulo de 16 mais k sobre a raiz de 144 mais 256 dá 400. Então, nós temos a raiz de 400. Bem, a raiz quadrada de 400 nós sabemos que é 20. Então, vai ficar 4,5 é igual ao módulo de 16 mais k sobre 20. Faça produto dos meios pelos extremos. Uma vez o módulo de 16 mais k vai dar exatamente o módulo de 16 mais k. É só repetir, porque nós sabemos que o 1 não altera o resultado no produto. E quando eu pegar 4,5 vezes 20, dá 90. Bem, se o módulo de 16 mais k é igual a 90, o que a gente vai fazer então agora? Para a gente poder resolver uma equação modular, já que nós temos uma equação modular, a gente vai ter que colocar mais ou menos no segundo membro. Então você tira o 16 mais k de dentro do módulo e coloca mais ou menos no 90. Se 16 mais k é mais ou menos 90, então posso passar o 16 para o outro lado. Nós temos então que o k ele é menos 16 mais ou menos 90. E aqui, claro, nós vamos separar em dois cálculos, um com mais, outro com menos. Nós podemos ter o k sendo menos 16 mais 90. Menos 16 mais 90, que é a mesma coisa que 90 menos 16, isso aí vai dar 74. Então, um dos valores para o k é 74. Bem, mas a gente pode ter outro valor para o k, que é o caso, então, de nós pegarmos o sinal negativo. O k ele pode ser menos 16 menos 90. Menos 16 menos 90, sinais iguais, repete sinal de menos e soma. 16 somado com 90 dá 106. Repete menos, né? Então, o k seria menos 106. Portanto, nós temos dois valores possíveis para o k. Ou o k é menos 106, ou o k é 74. Em ambos os casos, nós vamos ter, então, que a distância da reta dada até o ponto P será de 4,5 unidades. O quarto exemplo, ele é uma aplicação do estudo da distância entre ponto e reta. A gente vai aplicar esse estudo da distância entre ponto e reta para calcular a área de um triângulo quando ele está localizado no plano cartesiano e nós temos as coordenadas dos vértices desse triângulo. Vamos lá então. Determine a altura relativa ao vértice A de um triângulo cujos vértices são os pontos A de coordenadas menos 2 e 5, B de coordenadas 2 e 8 e C de coordenadas 0 e 4. Bem, vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui uma ilustração só para a gente entender o que está acontecendo. Nessa ilustração, não estou levando em conta as coordenadas A, B e C exatamente com os valores que elas estão, não. Peguei valores quaisquer. Então, vamos pegar com um ponto A, de coordenadas x1 e y1. Vamos pegar um ponto B, de coordenadas x2 e y2. E um ponto C, de coordenadas x3 e y3. Esses três pontos, como eles não estão alinhados, eles formam um triângulo, como a gente pode perceber. O que nós queremos? Nós queremos, então, calcular a altura desse triângulo relativa ao vértice A. Ou seja, a partir do vértice A, se eu tomar a altura desse triângulo, quanto é que ela vale? Bem, qual vai ser o raciocínio que nós vamos utilizar? Eu vou pegar o que eu chamo de reta suporte relativa ao lado BC. Por que eu vou pegar essa reta? Vamos perceber o seguinte. Quando eu traço a altura relativa ao vértice A, essa altura ela vai ficar perpendicular à reta que passa por B e por C. Se você pegar aqui essa altura, ela será perpendicular à reta que passa por B e por C. Então a ideia é essa. Você toma a reta suporte que passa por B e por C. Tendo a equação da reta suporte que passa por BC, você então faz a distância do ponto A até essa reta que passa por B e por C. Essa reta verde aí na nossa imagem. Essa distância do ponto A até a reta BC, como a gente pode perceber na ilustração, ela coincide com a altura relativa ao vértice A. Então a gente reduz esse problema a uma distância entre ponto e reta. Ou seja, há uma distância entre o ponto A, já que eu quero a altura relativa ao vértice A,
entre o ponto A e a reta que passa pelos outros dois vértices B e C. Bem, então o que nós devemos fazer? A gente vai utilizar o conceito de distância, né, para calcular a altura desse triângulo. Para isso, a primeira coisa que a gente vai necessitar é da equação da reta que passa pelo lado BC. Nós não temos ainda a equação dessa reta. Bem, mas se você olhar nesse exemplo, foram dadas as coordenadas do ponto B e do ponto C. Se eu tenho as coordenadas desses dois pontos, nós já sabemos como é que determina a equação da reta a partir de dois pontos. A gente vai montar o determinante e igualar a zero. Então, nesse determinante, coloque x, y na primeira linha. Na segunda linha, as coordenadas do ponto B, 2 e 8. E na terceira linha, as coordenadas do ponto C, 0 e 4. Vamos preencher a terceira coluna toda com 1 e vamos resolver. Na primeira coluna, sobe o 0, baixa o x. Na última coluna, sobe o 1, baixa o 1. Calculando o determinante, eu tenho a seguinte situação. 0 vezes y dá y, x vezes 8 dá 8x, 2 vezes 4 dá 8. Voltando então, y vezes 2 dá 2y, coloco menos 2y. 8 vezes 0 dá 0, coloco menos 0. E 4 vezes x dá 4x, coloco menos 4x. Vamos lembrar de que para eu calcular a distância entre ponto e reta, eu preciso da equação geral da reta. Então vou logo organizar para chegar na geral. Juntando 8x menos 4x dá 4x, repete o menos 2y, 8 mais 0 menos 0 dá 8, igual a 0. Eu vou simplificar esta equação por 2. Ao simplificar por 2, a gente chega na equação 2x menos y mais 4 igual a 0. O que é isso? Isso é a equação da reta suporte do lado BC. Bem, o que dá para a gente fazer? A partir dessa equação da reta, nós temos que o A vale 2, o B vale menos 1 e o C vale 4. Bem, sabendo então A, B e C, eu tomo agora o ponto A. O ponto A ele tem coordenadas menos 2 e 5. Então isso quer dizer que o x é menos 2 e o y é 5. Eu vou pegar a fórmula da distância entre ponto e reta e essa distância ela vai coincidir com a altura h que eu quero. Então no lugar da distância coloque h igual. No lugar do a coloque 2 vezes, no lugar do x coloque menos 2, mais no lugar do b coloque menos 1 vezes, no lugar do y coloque 5, mais no lugar do c coloque 4. Tudo isso dentro do módulo. Sobre a raiz quadrada de, no lugar do a é 2 ao quadrado, mais no lugar do b é menos 1 ao quadrado. Resolvendo então, eu repito h igual, dentro do módulo 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais com menos dá menos, 1 vezes 5 dá 5, mais o 4. Sobre a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, mais menos 1 ao quadrado é 1. Eu corto o mais 4 com o menos 4, então nós temos que a altura é o módulo de menos 5 sobre a raiz quadrada de 4 mais 1, que é a raiz quadrada de 5. Nós sabemos que o módulo de menos 5 é 5, então a altura é 5 dividido pela raiz quadrada de 5. Nesse momento, eu devo lembrar de que há necessidade da gente racionalizar o denominador. Para racionalizar o denominador, eu multiplico em cima e embaixo pela raiz quadrada de 5. Então, nós temos que a altura vai ser 5 vezes a raiz quadrada de 5, dá 5 raiz de 5, sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, dá raiz de 25, que é 5. E agora o que a gente faz? Corta o 5 com o 5, sobrou apenas raiz quadrada de 5. Desse modo, então, a altura do triângulo que a gente tinha nesse último item, relativa ao vértice A, ela mede raiz quadrada de 5. Bem, é interessante notar que todo triângulo possui 3 alturas. No caso do triângulo ABC, tem uma altura relativa ao vértice A, que a gente calculou, raiz quadrada de 5, a medida dela, uma altura relativa ao vértice B e outra altura relativa ao vértice C. Então, sempre que a gente quiser a altura de um triângulo, você vai ver relativa a qual vértice ela é. Então, inicialmente, você determina a equação da reta suporte do lado oposto àquele vértice e, no final, calcular a distância entre aquele ponto, aquele vértice, na verdade, e a reta considerada.
Bem, dessa forma a gente finaliza a videoaula, onde a gente trabalhou e a gente explicou sobre a distância entre ponto e reta.